Adbala, Adbala, querido, seja muito bem-vindo, viu? Vem pra cá pra gente bater um papão aqui. Adbala, que vocês sabem que participou também do Big Brother Brasil, na mesma edição do Prior, e ali ele veio porque o que tá acontecendo com a Adbala, principalmente na internet, é um ataque absurdo e ele vai contar exatamente pra gente. Querido, muitíssimo obrigado pela sua participação, é uma honra ter você aqui. A honra é minha, meu querido. Satisfação enorme estar falando com você novamente. Infelizmente, vindo aqui não por uma situação agradável, né? Que esses dias agora tá cada vez mais crescendo e de uma forma muito injusta, né? Quero deixar bem claro aqui que eu não compactuo com coisa errada. Quem me conhece, independente das minhas participações de reality, da minha vida inteira praticamente, sabe que eu sou um cara muito autêntico, muito verdadeiro, no ponto de que quando eu erro, peço desculpa, quando vejo que realmente estou em uma situação, né, errada, eu sei assumir, eu assumo, não tenho problema Ô, com Adi, isso. agora, querido, vamos aos fatos. Sim, Você participou como prior na edição do Big Brother Brasil e sim. agora ele foi condenado ao crime de estupro. Qual é a relação que o público está fazendo entre você e o prior nessa história? Então, de fato, assim, quando houve a sentença, né, a divulgação da sentença há uma semana atrás, eu fui nas redes sociais dele e fiz um comentário bíblico, ao qual eu sou uma pessoa que gosta muito né, principalmente quando eu vejo que as pessoas estão necessitadas de uma palavra amiga, de uma palavra que possa confortar, mas não pelo fato de estar apoiando por algo que aconteceu, entendeu? Sei. Eu postei nas redes sociais dele uma mensagem ao qual renova seus votos com Deus e deixa que ele tudo resolverá. Simples assim, entendeu? Mas não apoiando nada de sentença, não apoiando, não ficando do lado do Foi o problema que... suficiente para revirar a história. Na verdade, assim, de fato, depois de ontem, né, que houve o programa lá na emissora, na Rede Globo, divulgou de maneira um pouco mais clara para todo o Brasil ficar sabendo, ficar ciente do que estava acontecendo, as pessoas vieram amanhecer com ataques, sabe, minhas redes sociais minadas sabe, de mensagens com ofensas, com ameaças, e aquilo me espantou, porque eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu Olha, conheço o rapidinho. Prior de 4 anos para cá, entendeu? Sigo ele sim no Instagram, porque nós tivemos um vínculo de amizade. Tá sendo condenado por uma coisa que aconteceu há 9 anos atrás, tá entendendo? Então, assim, eu não sei e não compactuo com isso. Se tiver que ele for sentenciado de forma definitiva, que ele pague pelo erro dele, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você Aham, tá entendendo? aham. Não tem... As pessoas estão associando uma coisa pelo fato de eu ter a proximidade com ele, de eu ter a amizade que a gente construiu de 4 anos para cá, sendo que isso aí Mas você não era sabe. amigo dele em que grau, assim? Vocês saíam juntos? Vocês postavam sempre fotos no Instagram? Vocês estavam sempre juntos? Como que Não, era esse grau de amizade? o Prior, a família do Prior, o Prior foi poucas das pessoas que me abraçaram após o cancelamento que eu tive, que também foi injusto nas redes sociais após o Big Brother, entendeu? Um cancelamento desnecessário e poucas pessoas ficaram do meu lado, entendeu? Então, assim, eu tenho muito carinho, muito respeito, não só por ele, pelos seus familiares, pelas suas amizades ao redor dele que me abraçaram, que tiveram respeito e compreensão comigo naquele momento, entendeu? Eu tenho essa amizade com esse vínculo com eles dessa forma, porque E o tudo que que aquilo que aconteceu. você, e o que você, Adbala, o que você acha que deve ser feito? Você acredita nessa história do Prior? Você não acredita? Como que você vê essa questão toda? Felipe, eu sou uma pessoa muito autêntica, tá? E às vezes pago preço muito caro por isso, mas eu não vou deixar de colocar, porque o que eu sou nas redes sociais, eu sou pessoalmente, eu não tenho personagem, entendeu? Claro. Não sou um figurino lá nas redes sociais e pessoalmente sou outra. Não, eu sou a mesma coisa em qualquer lugar. Então é assim, eu defendo essa tese comigo desde que as pessoas eu passei a dividir com as minhas redes sociais a minha vida com o meu público. Contra fatos, não argumentos. Se há fatos
Se a justiça o condenou, ele que pague. Entendeu? Eu não vou passar pano para ninguém, não tem esse negócio de passar pano. Isso é uma palavra até que eu nem gosto. Entendeu? Mas eu não vou abraçar alguém que a justiça o condenou com fatos, com prova. Tá entendendo? Eu sou dessa linha. Eu tenho 4 filhos, ao qual eu preciso passar para eles um Claro, entendimento de que o certo é o certo. Entendeu? O errado nunca pode ser claro. o certo. Eu sou dessa forma. Entendeu? Quem me conhece sabe muito bem. Entendeu? Então, assim, não tem vínculo nenhum de tá abraçando, tá do lado dele, tá apoiando, tá não sei o quê. Não, pelo contrário. Eu já falei isso até mesmo pro próprio Felipe. Entendeu? Não vou aqui estar colocando coisas que a família dele fez por mim, que os amigos fizeram por mim. Tá, você tem uma gratidão ali pela Isso, família e você tem isso. uma gratidão por ele, independente do resultado que tenha saído agora e o veredito que tenha sido Claro, e eu já deixei bem decretado. claro isso para eles, entendeu? Já deixei muito bem claro isso para eles. Eles sabem disso, tá entendendo? Isso aí é Mas diferente. isso não significa que você apoia, talvez, o Claro, que tenha de forma acontecido. alguma. Forma alguma. Eu não apoio nem meus filhos quando estão errados. Eu tenho eu tenho 4, 2 mais velhos que já respondem pelos atos que cometem e tudo. Eu falo para eles: se vocês errarem, eu não vou estar a favor de vocês. Então imagina, se eu posso cortar na minha própria carne, que são meus filhos, né, sangue do meu sangue, eu vou ficar do lado de um amigo? Não existe isso, né? Eu não tenho isso comigo. Tá entendendo? As Bom, pessoas. olha só. No Fantástico, vítima detalha suposto ataque de Felipe Prior. Uma mulher que alega ter sido abusada sexualmente por Felipe Prior abriu o coração e revelou detalhes dos momentos de desesperos ocorridos em 2014. Em entrevista concedida ao Fantástico, a vítima não conseguiu conter a forte emoção e acabou caindo no choro ao relembrar tudo o que aconteceu no dia mais traumático de sua vida. Abre aspas. Eu estava com uma amiga e a gente bebeu. Eu tinha terminado um namoro há uns 2 ou 3 meses, assim como ela, que também terminou um relacionamento recentemente. Na hora de ir embora, eu cruzei com o Prior e ele disse que também estava indo e me ofereceu uma carona e eu aceitei, iniciou a moça. A mulher afirmou que o ex-BBB ficou furioso ao ser rejeitado. Abre aspas, ele deixou a minha amiga primeiro e quando estávamos indo para minha casa, ele parou o carro no meio da rua, desafivelou o meu cinto e começou a me beijar. Daí ele foi para o banco de trás e me puxou, começou a tirar a minha roupa e à medida que as coisas iam acontecendo, ele ficava mais agressivo comigo, disse a vítima. Segundo a moça, Prior a imobilizou. Eu falei que não queria e comecei a tentar resistir fisicamente, mas ele começou a puxar meu cabelo, me segurou pelos braços e também pela cintura. Além disso, ele proferiu umas frases muito feias. Ele falou para eu parar de fazer a difícil, pois era claro que eu queria e não era hora de falar não. Ele começou a forçar a penetração. Quantas vezes eu preciso falar não para essa pessoa entender que ele está me machucando, que ele está me violentando? Ele é muito forte, muito mais do que eu. E então não tinha como sair daquela situação. Foi bem doloroso e começou a sair muito sangue, continuou a mulher, caindo no choro. Abre aspas, foi um susto que ele teve que interromper aquela situação, porque fez uma poça de sangue no carro e nele também. Daí ele perguntou se eu queria ir para o hospital. No dia eu disse que não e que só queria ir para minha casa. Quando cheguei em casa, fui direto para o banheiro e fiquei tentando estancar o sangue sozinha, mas a minha pressão já estava muito baixa e continuou a moça. Por fim, a vítima disse que optou pelo silêncio e que achava que iria conseguir esquecer o ocorrido, mas isso não aconteceu. Abre aspas, em seguida acordei a minha mãe e pedi para que ela fosse me ajudar. Quando ela olhou o machucado, disse que teria que ir para o hospital. Lá a médica perguntou para mim e para minha mãe o que realmente tinha acontecido, mas eu não falei. Eu fui escondendo isso de mim mesmo e tentando lidar com a situação. Achava que iria conseguir apagar isso da minha vida, concluiu a mulher. E a matéria é do Bruno Pinto, do repórter do Em Off. Você acha que isso mesmo aconteceu, Abdala? Você conhecendo o Felipe Prior?
Adbala. Adbala, desculpa, o que eu falei? Abdala. Todo mundo confunde, Adbala, normal. desculpa, querido. Felipe, nesse momento é uma coisa que não tem como a gente falar, não tem como a gente colocar a nossa opinião para expor nossa opinião, na verdade. Isso é uma coisa que aconteceu com o Felipe Prior há 9 anos atrás, entendeu? Eu conheci o Prior em 2020, ou seja, fazem 4 anos, né? São 4 anos de lá para cá. Conheci uma pessoa completamente diferente, conheci uma pessoa que na minha cabeça não passa, né? Essa situação, essa hipótese, entendeu? Mas como eu falei, contra fatos não argumentos, cara. Tá entendendo? Se ele errou, ele vai pagar. Tem que pagar. Entendeu? Eu sou dessa linha. Tá entendendo? Agora não tem como eu colocar aqui, expressar, afirmar uma opinião de que, sabe, é diferente se ele cometeu ou não cometeu, entendeu? Porque tem a outra parte também, e eu respeito muito isso, tá entendendo? Tem minha mãe que está preocupadíssima com a situação, minha esposa preocupadíssima com a situação, entendeu? Então, assim, sabe, são coisas que não cabe a mim, eu não tenho nada a ver com isso. Claro. Entendeu? Eu tô com uma mulher aqui no estúdio, que inclusive é a própria Denise Tac, que é mulher, né? Mulher? Sim. Mulher. Sim. E aí eu tô com a Denise. Amo ser mulher. Eu tô com a Denise aqui no estúdio e eu quero saber, você tem alguma pergunta para fazer para ele? Eu só queria colocar para você e para todo mundo uma situação. Quando você fala, não, contra fatos no argumento, isso é a base do direito, realmente. Mas o mérito, só quem sabe é quem vê o processo. Então, às vezes sai, não é? Às vezes sai isso na imprensa, sai aquilo, porque ela falou, porque ela não falou, porque ela postar uma coisa, mas o mérito está ali. Exatamente. E provavelmente deve ser segredo de justiça, né? Não sei se porque é um caso de violência, não sei se ele pode recorrer, mas pelo que eu vi, ele pegou 6 anos. Então, 6 anos ele não vai pegar reclusão fechada, ele vai pegar aberto. Ele vai pagar em liberdade. Mas ele vai usar o quê? Ele vai usar coleira eletrônica? Oh, meu Deus. Coleira não, coleira tornozeleira. Não. Tornozeleira eletrônica? Não, ele vai cumprir a pena. Nossa, tornozeleira, pessoal. Ele desculpa. vai cumprir a pena em liberdade. Porque, de fato, não deve ter sido um estupro com dolo, alguma coisa, mas eu não sei, porque a gente tem que ver o mérito da situação. Por isso que é difícil você falar no envolvimento. Eu sei que tem um monte de gente que julga, mas ela estava bêbada, ela não vai lembrar do que ela está falando. E o advogado também usa isso, tá? Usa isso na sua defesa. Então, ali, quem sabe da situação é quem está lendo o mérito, gente. Então, é muito difícil a gente acompanhar. Pode sair matérias, pode... mas ela está certa, ele está certo. É difícil, porque nessa hora, quem não conhece, você é íntimo e conhece o caráter dele. O caráter dele, alguma vez, na sua intimidade com ele, você percebeu algum desvio dele? Algum desvio de caráter? Exatamente como eu falei. Eu conheço o Prior de 2020 para cá, ou seja, fazem 4 anos. Não passa, né, pela minha cabeça, daquilo que eu convivi com ele, de tudo aquilo aonde ele me deixou entrar, que foi na família dele e tudo, ser uma pessoa dessa forma. Exatamente. A percepção do homem que ele é como família, como amigo, tudo isso. Você entendeu? E outra coisa, vendo uma foto também, você fala, cara, o cara precisa estuprar alguém? Não, o cara, outra, tem o fato, uma presença. O fato que as pessoas associam a gente a um problema que aconteceu há 9 anos atrás, e eu não tenho nada a ver com isso. Gente, ele é amigo do cara, o Brasil, ele é amigo, ele não é um cara. E né? quando eu coloco uma mensagem, e também muito por causa das redes sociais, né? E quando eu coloco uma mensagem nas redes sociais dele, que não é de apoio, é sim de reflexão, uma mensagem bíblica, eu falo assim, renova teus votos com Deus, irmão, e deixa que nele tudo se resolverá. Claro, é a sua função, dar apoio. Porque, gente, errar, todo mundo erra. E não tem pecadinho, pecadão, errinho, errão. Mas não é apoio à situação, é apoio de cabeça, não é apoio ao mérito, viu, gente? Ao que aconteceu os fatos, é apoio ao ser humano. Isso, né? Exatamente. E a gente vê tantos fatos esdrúxulos. Hoje, eu sou uma pessoa que, particularmente, hoje eu não confio muito na justiça. Por quê?
Porque você vê exatamente casos e causas sendo extremamente uma aberração jurídica. Pessoas com alto grau de condenação sendo livres, sendo postas na rua, sendo libertas para conviver em sociedade com um crime que vai daqui a Manaus. E pessoas que, por falar, estão sendo presas. Então, hoje você fala, quem que está por trás dessa sentença? Né? O que aconteceu de fato? Por isso que só o mérito, ali o que foi discutido, é que há a verdade, porque ali tem prova de corpo de delito, tem todos os fatos que você precisa ter para uma sentença. Só que hoje a própria justiça dá essa insegurança para a gente. Por isso que a gente questiona, foi mesmo? Não foi? Mas ela isso, mas ela estava aquilo. É difícil, né? O posicionamento. Aí ele frequentando a casa da família, vê um perfil da pessoa. O cara é um cara família, um cara assim, um cara... E ela também deve ter família. Olha, a Francisca Rego está te perguntando, Denise, estupro é um erro? Não, estupro é um crime. Não, é um crime. É um crime. Só que qualquer crime você paga nas leis dos homens. A justiça está aqui para exatamente condenar o crime. Agora, quando você vai para a parte espiritual, o erro, o pecado, tem absorção a partir do arrependimento. Então, não importa o seu grau de crime, o seu grau de erro, o que for, não é? Você, arrependendo-se, você tem o perdão. Então, gente, separa direitinho as coisas, porque todo mundo aqui, ninguém tem telhado plano, não. Todo mundo tem telhado de vidro, porque todos nós somos pecadores, errantes, e a gente está aqui, tentando acertar. Não é porque um pecado um erro... Olha, a Jéssica Almeida está falando aqui, Denise, aqui ninguém quer papo chato de crente, hein? Não, mas não é papo chato de crente, não. É uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida, porque isso precisa construir as pessoas, e não é crente. Isso é para todas as religiões. Eu tenho plena consciência jurídica que a gente vive num país laico, e eu respeito todas elas, já passei por todas elas, gosto... eu respeito. Olha, sem parte religiosa, vocês acreditam no crime do estupro? A Francisca Rego está perguntando para os dois. Não, eu não acredito no crime de estupro. Eu condeno o crime de estupro. Não, exatamente. Para mim é extremamente abominável o crime de estupro. Isso não tem nem que ser discutido. Por isso que eu falei em mérito, amor. Qual é o nome dela? Francesca? Por isso que eu falei em mérito, porque é só você analisando o mérito para saber. Entendeu? Exato. A culpabilidade de cada um. O Charles Johnny da Silva está dizendo o seguinte, apologia ao estupro? Não, querido, aqui ninguém... Agora eu vou responder. Aqui ninguém está fazendo apologia ao estupro. Nós estamos, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é discutindo sobre a questão do Adbala, que está sendo brutalmente atacado nas redes sociais, por ser ou por ter sido amigo do Prior durante o Big Brother Brasil, que foi no qual ele participou junto com o Prior. Isso. E que a sentença é do Prior, não dele. E que a sentença que o Prior foi condenado a 6 anos de estupro, e ali o Adbala está entrando no programa justamente para quê? Para dar o lado dele da versão, para falar. Aí a gente aproveita para perguntar como que foi a convivência dele com o Prior, se ele conhecia esse lado do Prior, enfim, tudo isso. Aqui ninguém está fazendo apologia ao crime. Aqui não é o lugar disso. Talvez você esteja confundindo o podcast. Ou então ele pegou Porque hoje em dia realmente tem muito podcast fazendo apologia realmente ao crime. Mas aqui você não vai ver isso. Aqui realmente você pode ter certeza que você pode passar a hora que for conosco. Isso você nunca vai ver aqui a gente apoiando isso. Não, e você nunca vai ver ninguém apoiando absolutamente nada que não seja a favor, principalmente da família, que não seja principalmente a favor do entretenimento, e não simplesmente entretenimento a qualquer preço, tá bom? Exatamente. Ou então ele entrou no meio do caminho, né? Reforçando o que a gente isso, está falando é exatamente que o crime não é dele, reforçando é do Prior. Isso, Felipe. Por isso mesmo que eu fiz questão aceitei o convite aqui de entrar com você, porque eu sei que você é um cara que também parece muito comigo na questão de quando coloca a cara, né, e fala as coisas que tem que ser faladas sem ter rabo preso com alguém ou sem ter algum tipo de amarração
seja com emissora, seja com a parte jornalista, enfim, você fala realmente aquilo, a sua opinião como pessoa, como ser humano. É por isso que eu fiz questão de entrar aqui, porque eu sabia que muitas pessoas agora acabaram de fazer vários convites aqui para mim podcast, para mim programa, tudo. Eu não vou. Por quê? Porque as pessoas gostam de fazer o sensacionalismo, gostam de estar querendo mudar o viés do fato real, entendeu? Desculpa, né? E desculpa, eu acredito que você também tem muito mais para falar sobre a sua vida do que simplesmente ficar falando sobre o estupro de coleguinha. Não, daqui a pouco vão ficar perguntando para ele como é que foi a sentença condenatória do cara. Não, daqui a pouco ele fica falando, sabe. Daqui a pouco o povo é tão louco que coloca ele no meio da história. Vão achar que é ele, daqui a pouco você está apanhando na rua como estuprador. Então, mas assim, é o que está acontecendo. É o que tá acontecendo. Gente, eu estou apoiando meu Deus. O crime. Não existe isso, pô. Não tem, isso aí não tem como acontecer Nós comigo. Nós 3 aqui em cena somos contra o crime de estupro. Ponto. Claro. Então ficou ponto claro. final. Ponto final. Isso é inegociável, indiscutível. Isso é negociável. Eu só vou te falar uma coisa. Eu adoro quando você vem aqui. Adoro. Mas olha, vou deixar o meu beijo aqui, que eu tenho que continuar também a entrevista com a Denise. Vem a hora que você quiser, a hora que você precisar, a gente abre passagem aqui. Prazer. E deixa você falar à vontade, viu? Não, amigo, eu te agradeço. Desculpa se entrei na entrevista da Denise. Imagina, prazer em conhecê-lo. Já estava tudo produzido, já estava tudo certo. Então tá bom. Beijão, tá bom. Felipe. Sabe que eu gosto muito de você, minha família toda te ama. Então, assim, obrigado mesmo pelo respeito aí. Beijão, profissionalismo viu? Sempre. Tamo junto, amigo. Tchau.